Mas aí mesmo aqui. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que as bênçãos do céu nos recadam no caminho na noite de hoje, santificando a tarefa que está na nossa frente. É a última reunião do ano. Temos que agradecer o ano que está terminando. Na noite de hoje vamos dar a palavra a todos os irmãos que nos ajudam a levar essa tarefa. Não vai haver palestra específica, mas um ligeiro comentário de cada um. O ponto alto da nossa reunião hoje será o nosso irmão Sibélio, que vai tocar aqui até quando que alguém quiser assim, ouvir. Até 10 horas da noite, pelo menos, estaremos aqui hoje ouvindo o Sibélio tocar sem pagar nada, né? Porque eu já paguei tudo a ele para antecipação. Já recebeu, eu dei um cheque de $1 milhão há pouco tempo e para ele tocar na Casa do Caminho de graça. Deu $1 milhão para começar isso. Então ele vai começar a tocar para descontando esse dinheiro que eu adiantei. Quem é que vai fazer a candidatura? O Jorge Major da cidade de Campinas, ele vai fazer a candidatura. É um menino, só tem 976 anos. Boa noite a todos. Claro que eu devo pelo menos 10%, né? Então, 90 anos. Bom, todos vocês sejam bem-vindos à Casa do Caminho nessa última reunião, né? O início de uma nova era. Amanhã, às 0 horas, a gente vai se novo ano, uma nova etapa, né? Se bem que a vida é uma só, a gente tem que ter essa etapa, essa renovação nós devemos fazer diariamente. E eu espero em Deus que todos nós possamos aproveitar esse momento para refletir sobre a nossa vida. E realmente decidir mudar, mas mudar mesmo, voltar para a conscientização de que nós somos espíritos e estamos habitando a carne temporariamente. Sem essa conscientização, a vida material não tem tanto sentido. E a gente sabe, qualquer um por dedução, que a gente não veio aqui somente nascer, crescer, casar, reproduzir e depois morrer. A vida tem um sentido mais alto. Então que a gente se conscientize disso, que permita, né, que o Criador, com as suas vibrações, amando, ele mandou tantos e tantos avatares até nós, e essas mensagens se concentram na mensagem principal. E até hoje é difícil a gente praticar, é difícil a gente vivenciar. Estamos plantando a semente, né, que é a semente da caridade. Às vezes a gente faz uma doação, uma coisa, faz até que desencargo de consciência, eu vou dar para o herdeiro. Mas na realidade já é um ensaio para o que a gente deve realmente fazer. Porque a gente só vai ser verdadeiramente feliz no dia em que a gente se sentir feliz com a felicidade do nosso próximo. E principalmente se nós formos os responsáveis por essa felicidade. E todos nós, em maior grau ou em menor grau, já deve ter tido uma experiência de ajudar alguém altruisticamente, sem esperar nada em volta, e a gente se sente bem. É muito gratificante quando a gente faz o bem a alguém, a gente sente que a pessoa está bem e se sente feliz com essa felicidade.
Nós temos aqui no sábado à tarde uma oportunidade, através do tratamento magnético, quando chegam pessoas bem, vamos dizer assim, arriadas, né? E a gente, quando dá o passo, que aquela pessoa bem mais motivada, a gente se sente feliz. Da mesma forma, para o trabalho que a gente faz também no domingo, a gente sente, quando a pessoa chega realmente carente de necessidade, e sai fortalecido. Então é nessa vibração, é nesse pensamento, né, que as minhas vocativas, por todos nós, dirigidas a Cristo, ao nosso irmão maior, e nós, como eternamente que somos, que Ele se deixe derramar sobre todos nós. Bênçãos de concentração, bênçãos de discernimento e humildade, acima de tudo, para colocar em prática tudo aquilo, ou pelo menos parte do que eu nos ensinou. Muita luz, muita paz e muita amor para todos, e que aproveitemos todos intensamente as palavras experientes, né, que o nosso irmão Fabiano vai fazer para nós, com certeza, um banquete de hoje. Muita paz para todos. Sobre a vibração dessa frente, e agradecemos aos irmãos todo esse ano que prestigiaram a Casa do Caminho. Vamos ter aberto o nosso trabalho, ouvindo agora a leitura que vai fazer com ela. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a essa casa de oração e muito trabalho. Realmente tivemos um ano bastante interessante, né? Muito trabalho e muitas conturbações o ano inteiro. E o que é que temos para o ano que vem? Só uma etapa, né? Da mesma forma como chega a noite, no dia tem o sol, numa parte do mundo, na outra. A gente continua. Como Matusalém comentou, se nós não mudarmos, nada mudará. Dia 1º de janeiro é só mais um dia como outro. Absolutamente. Vamos comemorar, vamos finalizar uma etapa, e é importante isso sim, para revisão. Imagina se nós não fizéssemos isso, seguíssemos em frente como uns loucos, trabalhando, fazendo as coisas, indo para a casa de oração, voltando para casa. Não, nós precisamos parar um pouquinho. E essas datas são importantes para que possamos fazer um balanço, né, do que aconteceu, do que nós queremos, conseguimos o que precisávamos e o que queremos adiante. E só depende de nós. Eu vou pedir licença para ler uma mensagem, é uma mensagem psicografada, tá, que veio através do nosso irmão Frederico Menezes, de Pernambuco, né, um palestrante espírita muito conhecido entre todos nós, e a mensagem de sua mentora, uma mensagem extremamente interessante. E eu, quando a li, Kalina foi que me mandou, eu me emocionei bastante, porque eu fiz nesse balanço que eu fiz, eu visualizei tudo que ela nos mostrou, né? Se hoje nós viemos a falar que as coisas não são boas, é porque nós não imaginamos como poderia ter sido, tá? E a mensagem de Marta vai deixar isso muito claro. Queridos irmãos, não desconhecemos as profundas transformações que assolam a bendita escola terrestre, previstas pelos lábios santos do Cristo e por ele inspirado ao eterno apostolado João no livro Apocalipse. Essas mudanças ocorrem em meio a inúmeras dores e intensas angústias no coração humano, mas que cataclismos geológicos, colossais terremotos na alma espalham insegurança e sofrimento. Mas o que estava previsto, olha só isso, mas o que estava previsto
no entanto, seria bem mais doloroso. As necessidades de mudanças apontavam nas profecias momentos mais agudos de superlativas amarguras. Porém, a força do amor é incomparável e infinitamente superior à nefasta ação de nossas escolhas mais sombrias. E este amor, as ações voltadas ao bem de tantos corações, alterou substancialmente o peso do gosto do sofrimento. Eu vou ler novamente. E este amor, as ações voltadas ao bem de tantos corações, alterou substancialmente o peso do guante do sofrimento. Os milhões de espíritos se voltando à solidariedade obteve ressonância no âmago da grande lei e a terra conhece, no limiar de uma nova era, o amenizar das grandes tormentas profeticamente apontadas nos longínquos tempos em que o amigo inesquecível, o Mestre Jesus, esteve pelos caminhos do mundo. Onde a misericórdia podia agir, ela supera o ferrete da perfeita justiça e a guia com ternura. Cabe-nos multiplicar os esforços no bem, na irradiação do afeto e da legítima fraternidade, a fim de amenizar mais ainda os grandes dias das acerbas lutas humanas. A Terra entrará em nova e gloriosa etapa de sua trajetória, para que venha a compor, mais adiante, entre os inúmeros planetas felizes do universo. Contribuamos, não medindo esforços, em prol dessa realidade mais bela. Ampliemos a difusão da luz por palavras, pensamentos e atitudes. O ano que se aproxima em vosso calendário representa sublimes esperanças de realizações com Jesus, visando a espiritualização da humanidade em seus valores sagrados e a cristianização da coletividade a partir da nossa adesão plena à lei de amor. Abraço vossos corações e rogo aos céus, ilumine vossas mãos na dádiva da entrega, da doação do consolo, mãos que aprendam sempre mais a amparar, a erguer os caídos e a balsamizar as feridas do próximo. Assinado Marta, pelo médium Francisco Menezes. Essa mensagem tem uma informação extremamente importante que eu falei no início. Né? Imagina se não fosse esse amor ao redor do mundo de muitos grupos, muitos religiosos, aqueles que estão em contato com Deus, se ligando cada vez mais, nossos irmãos evangélicos, católicos, muçulmanos também, ateus, muitos ateus fazem muito mais bem que nós outros. Porque na consciência nós temos as leis de Deus. Não é? Então, nós fomos amenizados. O que Marta nos diz é que nós fomos amenizados de sofrimentos. E já espera isso há muito tempo. Eu comentei com meus colegas, venho comentando há algum tempo, na minha iniciação na doutrina espírita, foi na Federação Espírita Pernambucana. Comecei a assistir palestras, como você tem, depois me interessei, fui fazer o estudo sistematizado da doutrina espírita, e logo nos primeiros meses já se falava da grande mudança. O que se esperava na Terra, na verdade, seria realmente uma grande convulsão. Maremotos, terremotos, vendavais. Nós vimos tudo isso. E recentemente vimos também em todas as partes do mundo. O Brasil, apesar de ser privilegiado, vive um momento também educativo, uma convulsão moral seríssima e com certeza passará. Como disse Chico, tudo passa. O que precisamos fazer para melhorar, para tornarmos esse planeta mais feliz? É exatamente o que Marta nos indica. Amar. Amar a todos sem distinção. Amar aquele que você tem uma bronquinha, às vezes até um parente, até dentro de casa tem desamor, né?
amar mais, ajudar mais, dar a mão àqueles que estão necessitando. E é esse amor, é a força desse amor, muito maior, inclusive, de qualquer oração. Madre Teresa de Calcutá já dizia, a melhor oração que tem são as mãos que ajudam, que acalentam, que tratam feridas, que matam a fome. Então, que possamos colocar no balanço, né, do final dessa etapa que nós estamos findando, né, acreditar no Brasil, independente de quem esteja no governo, né, esperemos que o nosso presidente Jair Bolsonaro trabalhe para os brasileiros, mais ainda do que todos os outros que já trabalharam, todos trabalharam. Mas esperemos que ele trabalhe mais ainda, porque estamos precisando. Nós podemos dizer que ainda somos privilegiados, apesar das grandes dificuldades que passamos. Mas tem muita coisa que precisa. Tem muito dinheiro nesse país. Ele tem que ser dado um bom fim para ele, né? Nós sabemos que isso certamente acontecerá. Tá? Não foi à toa o que aconteceu. Tá? O Mestre Jesus, através de Ismael, que é vamos dizer assim, o benfeitor, o governador do Brasil espiritual, o mentor espiritual do Brasil, está com a bandeira da paz, está com a bandeira do amor, né? Deus, caridade. E nós vamos seguir adiante, nós vamos melhorar. Dias melhores virão, podem ter certeza. Agora, vamos fazer a nossa parte. Então, eu convido vocês ao trabalho. Venham trabalhar conosco, ou quem estiver ligado a alguma outra, um outro conjunto de pessoas, vamos trabalhar em prol do outro. Vamos olhar para o olhinho daquele que está precisando e vamos dar a mão para ele, para dar um caminho. Certamente isso vai dissipar energias boas, dissipa em todo momento e faz um bem. Você não imagina o bem quando nós ajudamos alguém. Então fica carinhosamente meu abraço a todos vocês. Tá? Finalizamos aqui essa última reunião do ano. Terça-feira não haverá trabalhos na casa. Tá? Estaremos com nossas famílias, com nossos amores. Que possamos amá-los mais também. Que possamos nos amar mais. Tá? Vamos à frase, tá, do Espírito da Verdade, que trouxe a codificação espírita pelas mãos laboriosas de Allan Kardec. Né? Espíritas, amai-vos. Amai-vos profundamente. Se somos espíritas, se são simpatizantes, é porque já são espíritas. Vamos estudar, precisamos estudar. Os cursos começam agora, acredito que, não sei, na segunda quinzena, fevereiro. Muito bem. Vamos. Coloquem bilhetinhos aqui, coloquem mensagens aqui no caderno. O que vocês gostariam? Tá? É minha sugestão. O que vocês gostariam de ter aqui de curso? Nós falando aqui sobre o que? Algum assunto específico? Coloque aqui. Eu gostaria de ouvir sobre tal assunto. Eu gostaria de participar de um curso de tal assunto. Aqueles que tiverem interesse em participar dos trabalhos da casa, nos procurem, qualquer um de nós. Acredito que a partir de fevereiro estaremos também com um curso de formação de passistas, trabalhar na casa. Para isso, tem a necessidade de participar dos cursos regulares, né, de pelo menos de um curso regular. Tá? Precisa ter conhecimento, sim, né, do que é a doutrina, existe essa necessidade. Mas para dar passe, qualquer pessoa pode dar passe. As mães já fazem isso com seus filhos sem ter noção. Porque o magnetismo é inerente a nós humanos. Nós trocamos energias. Na hora do abraço, na hora do aperto de mão, na hora de uma palavra de carinho, nós estamos trocando energias, fluidos. Quando chegamos perto daquele que tem necessidade, nós doamos. Muitas vezes sai muito melhor. E até pode ser curado, sem imaginar o que aconteceu.
Imagina quando nós temos a intenção, temos a fé, a vontade, conhecemos os procedimentos que precisam ser feitos. E esse conhecimento tem que ser disseminado. Isso vem lá do magnetismo, né? Que isso vem de séculos, de milênios. Isso sempre existiu. Para vocês terem uma ideia, só um pedacinho, as múmias, além de produtos que eles injetavam, eles usavam a imposição de mãos para fazer a mumificação. Era através da energia das mãos daquelas pessoas envolvidas naquele trabalho, naquele processo. Então, o Besmer só veio levantar isso, estudar isso, visualizar esses fluidos. Tá? E daí começou todo um estudo do magnetismo, chegando ao espiritismo. Allan Kardec trouxe o magnetismo para o espiritismo, porque tudo que acontece numa reunião mediúnica, num transe mediúnico, tem a ver com o magnetismo. São trocas de fluidos, de encarnados entre encarnados, de encarnados para desencarnados e vice-versa. Então isso é natural de nós, né? Esse mecanismo se faz em todo momento, em qualquer lugar. Se você tem conhecimento dele, você pode fazer coisas fantásticas, como fizeram e como são feitas ainda hoje. Então, esse conhecimento não é para ficar num grupo, não é para ficar comigo, com Matusalém, com Edgley, com Josias, que aplicamos os passos, com Kalina. Não, você pode fazer, né? Então, vou mostrar como é que faz, tá certo? Como magnetizadores espíritas, então nós seguimos todas as informações, tudo aquilo que é necessário para o cumprimento na casa espírita. Mas, por exemplo, o aplicador de Reiki, vocês já ouviram falar, sabe o que é? É um magnetizador. O hipnotizador é um magnetizador. Tudo faz parte do magnetismo. E é o fluido que age. É o fluido do magnetizador. Tenho certeza que aqui devem ter magnetizadores fantásticos. Absoluta certeza disso. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: dependendo de nós, 2019, a Casa do Caminho vai ser muito dinâmica em muitas coisas. Mas depende de vocês, tá certo? Vocês precisam querer também. Vocês precisam chegar, eu quero fazer um curso disso ou daquilo, eu quero entender mais sobre a doutrina, e os cursos estarão à disposição de vocês. Nós tivemos cursos esvaziados, principalmente no final do ano, tá? Pelos problemas das pessoas, de deslocamento. Nós estamos pensando em fazer alguma coisa durante o dia. Nós conversamos ontem numa reunião de avaliação de trabalhos, né? Porque alguns centros já estão fazendo isso, porque à noite é mais complicado, a violência aumentou muito, e as pessoas têm medo de sair de casa à noite. Mas nós podemos fazer à tarde, podemos fazer de manhã. Coloquem no caderno aqui, tragam isso para cá, vamos trabalhar, vocês vão ver como é bom. Só para finalizar, tem uma pesquisa, nós participamos de um curso à distância da Associação Médica Espírita de São Paulo, e no início do curso eles apresentaram uma pesquisa, e não foi uma pesquisa dentro de casa espírita, foi uma pesquisa norte-americana, em que eles faziam um comparativo das pessoas que frequentavam um serviço religioso, seja qual for, católico, protestante, enfim, pelo menos uma vez na semana. E compararam isso com problemas de saúde. E nessa pesquisa tem lá dizendo que as pessoas que participavam uma vez por semana de um serviço religioso tinham 60% menos problemas de saúde. Vocês imaginam o que é isso? Fazer a limpeza, por exemplo, na Casa do Caminho, vir fazer uma limpeza aqui é uma verdadeira desobsessão.
quando nós entramos ali, nós não imaginamos, apesar de sermos espíritas, do grupo que nos cerca, do grupo de espíritas que nos cerca, com médicos, psicólogos, psiquiatras, fluidoterapeutas, cuidando de nós. Na hora que você está aí, está pensando na sua casa, está prestando atenção, está na sua oração, pensando na sua casa, você desloca um grupo aqui e vai lá ver como é que está a sua casa. Nós podemos apresentar um trabalho sobre isso. Como funciona isso? Os bastidores de uma reunião. Como funciona uma reunião? Começa. O que acontece? Nós temos uma colega que está presente aqui, não vou falar o nome dela, ela vai olhar para mim naturalmente. E ela sentada aqui, e depois ela comentou. E quando começa a reunião, essa parede aí não existe mais. Existe uma plateia de centenas, às vezes milhares de pessoas. Espíritos. A dimensão dessa casa no plano espiritual é gigantesca. É gigantesca. Quem tem a vidência consegue ver a quantidade de médicos, a quantidade de trabalhadores que tem ajudando. Casa do Caminho, fiquem certos, é muito especial. Mais uma vez, um bom final de ano para vocês, com suas famílias. Para mudar, tem que ser de dentro de nós. Precisamos desinflar. Desde ontem eu estou falando isso, né, Kalina? Temos que desinflar o nosso ego, ficarmos magrinhos, com o ego magrinho. Porque se nosso ego estiver muito cheio, a gente não dá oportunidade, a gente quer sempre para nós. A gente não quer aprender, acha que sabe tudo. E nós não sabemos, não. Quanto mais nós estudamos, nós percebemos que menos sabemos. Que falta muita coisa. Uma boa noite a todos. Na sequência teremos o passe. Estaremos aqui se alguém quiser conversar sobre algum assunto. Fiquem à vontade. Usem um caderno aqui para expressar os seus desejos com relação à atividade dessa casa. A Casa do Caminho é feita por vocês. O dia que não entrar aqui mais pessoas, nós estaremos assim, cheios de espíritos, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós estamos encarnados e nós trabalhamos para vocês. Trabalhamos também com os desencarnados, especialmente na reunião de prática mediúnica. Mas esse serviço é prioritariamente para vocês encarnados. A multidão de espíritos que aqui está é muito maior. Porque tudo que nós fazemos voltados para nós, que estamos encarnados, serve para eles. As nossas conversas com aqueles espíritos que estão desviados e que nos são trazidos pelos nossos coordenadores espirituais, são para mostrar-lhes o caminho, porque invariavelmente eles estão muito mais perto do que nós, eles não conseguem ver esses mentores, porque a vibração deles é mais baixa, então eles conseguem nos sentir, nos perceber, eles nos veem, porque a nossa vibração é baixa. Então somos nós que temos que falar com ele, porque senão não precisariam de nós, né? Os espíritos fariam tudo. Por que não é assim? Porque precisa de mim, precisa de Kalina, Fabiano, de Sibelo, de Matusalém, precisa de cada um de vocês para ajudar. Aqui vocês estão oferecendo energia, fluidos, para aqueles que estão mais necessitados. Uma boa noite a todos e aproveita esse final de ano. Então, boa noite a todos. Eu vou ser breve. Em primeiro lugar, a expressão da gratidão por todos que participam do trabalho dessa casa, pela equipe de voluntários que realiza os trabalhos que muitos aqui também não conhecem, da evangelização, do estudo, da prata mediúnica, da fluidoterapia, do estudo na segunda, na terça-feira, na quinta-feira. Então, nós temos vários serviços que prestamos à comunidade.
Então, nós temos que agradecer a cada um pelo esforço, pelo empenho, pela dedicação a esta casa franciscana. Agradecer aos nossos mentores e guias espirituais que estão sempre dispostos a nos socorrer em todos os momentos. Agradecer aquelas pessoas que colaboram, os doadores, que sem eles os trabalhos sociais não seriam possíveis, principalmente das feiras que são dadas mensalmente a esta casa há 38 anos. Então, é um trabalho imenso que é realizado numa casa tão modesta. Nós damos 1.240 feiras por ano, fora algumas excepcionais que sempre acontecem. Então, todo esse trabalho é de doação, é de dedicação. Então, nós temos muito que agradecer por todos que colaboram com esta casa, tanto os encarnados como desencarnados. Agradecer a Sibélios, que o ano todo vem aqui, que toca para a gente as nossas músicas que nós mais gostamos, as músicas que falam o nosso coração. Nós sabemos que a vibração da música, realmente ela consegue realizar um trabalho em cada um de nós, tanto nas plantas, como nos animais, como nos seres vivos. Então, todos são tocados pelas vibrações, principalmente desses mestres maiores, que, através da melodia, a gente sente a harmonia, a alegria interior. E isso tudo se transmite em saúde, se converte em saúde para o nosso corpo. Porque nós não só temos o corpo físico, nós temos outros corpos. E a música, ela penetra e nos traz todas essas sensações, esse bem-estar que nós necessitamos. Então, a Sibélios também o nosso agradecimento pelo seu trabalho aqui na casa. Então, nós temos muitos desafios em 2019, temos muito trabalho pela frente, como o Everton falou, e conhecemos as nossas limitações, as nossas falhas, os nossos defeitos. E é por isso que é importante que vocês digam o que necessitam também em atendimento fraterno, em conversa, para que a gente se prepare cada vez mais para atender a todos que aportem a esta casa. A Casa Espírita, ela é uma escola, ela é uma oficina de trabalho, ela é um hospital, ela é um templo. E, na atualidade, nós temos que ter as portas abertas para escutar as pessoas, para atendê-las, para acolhê-las, porque é esse o nosso trabalho. Nós estamos na Seara do Cristo, uma casa franciscana, então temos esse compromisso há 47 anos. Então, meu pai ao meu lado conhece bem a história dessa casa. Então, a casa que tem o nome A Casa do Caminho, a primeira casa que Pedro acolheu depois da crucificação, todos aqueles que necessitavam desse conforto dessa palavra. Então, que 2019 possamos estar juntos, sim, na frente de trabalho, e que cada um aqui possa dar a sua participação também, com a presença, com o apoio, que nós necessitamos muito de vocês aí também. Então, muito grata, e que 2019 traga, acima de tudo, a nossa serenidade, a nossa paz e o nosso caminhar na Seara do Cristo. Já. Palestra, somente. Só uma prestação de conta ligeira. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje não vai, de verdade, existir palestra espírita. Então, somente cada um irmão aqui externou o seu pensamento, a alegria de termos essa casa. Francisco de Assis ter permitido ao longo do tempo, de 47 anos, agora vai completar, já completou 47 anos, foi em 71, vai completar 48 anos agora em fevereiro. E durante o percorrer desse tempo todinho, esses 48 anos de existência da Casa do Caminho, nós temos certeza só de uma coisa, não por vaidade, é que ela fez muito bem a essa cidade chamada Campina Grande, onde vivemos. Eu acompanho esse trabalho há 46 anos. Sou o mais antigo, depois dos fundadores. Fui eu que fiquei, não por escolha nem por uma eleição, mas por um impacto de necessidade de superação das dificuldades. Eu assumi a Casa do Caminho e, mercê da bondade divina, a única coisa que eu herdei da Casa do Caminho foi essa mesa, que para mim é uma relíquia. Tanto que já podia ter trocado por uma mesa nova, mas essa aqui não. Porque foi nessa mesa, essa mesa velha aqui, nos sentamos em torno dela,
que 21 irmãos nossos, que todos já partiram para a eternidade, fundaram a Casa do Caminho, no dia 3 de fevereiro de 1971. Conseguinte, vai completar agora 48 anos, né? E durante esse tempo, tivemos como herança essa mesa e 15 bancos velhos que demos. Não tinha quem comprasse, porque não tinha valor, que era de pinho, já velho. Nós demos a casa mais pobre e tentamos aqui, com a ajuda de Francisco de Assis, não ficar no meio da rua, ou não fechar as portas. E a misericórdia de Deus foi tão grande, a bondade de Jesus, temos certeza que nunca essa casa viveu sem seu apoio, e das falanges de Francisco de Assis. A Casa do Caminho atravessou muitas dificuldades, não vamos comentar tudo, seria muito cansativo, enjoativo, mas hoje a Casa do Caminho tem esse templo, não é no nome de Fabiano, nem no nome da família de Fabiano, não tem nada, tudo é registrado em cartório com o nome de Casa do Caminho. Não é grande coisa, mas a minha Casa do Caminho tem esse patrimônio, para quem vem amanhã nos substituir, não ter a preocupação que eu tive, por exemplo, que era ficar no meio da rua, que não tinha, nem tinha dinheiro, nem tinha, porque quase todas as instituições religiosas cobram dízimo ou pedem ajuda permanente, ou mensalidade. A Casa do Caminho nunca teve mensalidade, desde que nós estamos aqui. Nunca cobramos de ninguém em que frequenta, nem que trabalha conosco, nenhuma mensalidade. E por incrível que pareça, nunca faltou a prestação divina para a gente manter, e particularmente, não vamos falar da história muito longa, mas agora nesse período natalino, a Casa do Caminho fez um trabalho muito bonito. Temos a impressão que nenhuma casa espírita fez mais do que nós fizemos, mesmo com toda a humildade. Afora as feirinhas que nós damos às nossas mães pobres, que já chegou a 125, nós fizemos a festa das crianças, a festa das mães que nos ajudam no trabalho do sábado, que vem aqui para a nossa meditação, e não saiu nenhuma criança, cerca de 70, esteve conosco aqui, nenhuma criança saiu. Quando era menina, nasceu uma boneca, mas não uma bonequinha daquela de 10 centavos. As bonecas que nós demos aqui eram maiores do que as próprias crianças. E os carros que foram dados aqui às crianças, os meninos, foram carros, a maioria de carros elétricos. Presente que podia dar qualquer um da classe média. Então, nós primamos, não por vaidade, mas não dá aquelas criaturas que já vivem numa imensa pobreza, numa imensa desilusão, numa imensa miséria. Ainda dá uma bonequinha de 10 centavos, ou uma espigazinha de milho seca com enfeite de papel celofane. Não, ou a gente dá alguma coisa que preste, ou não dá. Então, nós tivemos a alegria de fazer o Natal para as nossas mães. Houve presente para todas elas, até Panatone, que é privilégio da classe média alta. Todas as mães aqui tiveram direito também, o Panatone, que é um símbolo assim da nossa civilização. E tudo isso foi feito. Nós ficamos às vezes perguntando como que a gente não tem a receita. Ninguém paga nada. Então a gente tem meia dúzia de pessoas que nos ajudam. E curiosamente, a maioria das pessoas que ajudam não frequenta centro espírita. Curiosamente, as pessoas que mais nos ajudam, que nos permitem fazer esse trabalho, não frequentam. Tem delas que são católicas mesmo e nos ajudam. E aqueles que são simpatizantes do espiritismo que nos ajudam, nem vêm aqui a essa casa. Não temos nenhuma, faz muito tempo que eu não vejo nenhum dos que nos ajuda aqui presente. A não ser o nosso grupo aqui, que no nosso dia a dia, em algumas dificuldades, mas o peso pesado da feira que nós distribuímos, o lanche das crianças, tudo, esses recursos vêm de fora, de não espíritas, são simpatizantes, uns e outros católicos. Mas nós nunca cobramos dízimo, nem temos a pretensão de cobrar. Não vamos julgar ninguém que cobre dízimo. Todas as igrejas vivem de dízimo, aí pedem. Ninguém liga a televisão para qualquer um programa evangélico ou católico que no fim não haja um pedido de um óbolo, de uma ajuda, de uma doação, sempre se pede. A Casa do Caminho, quando nós pedimos, alguns amigos pedimos de maneira pessoal,
não coletivamente, mas pelo laço de amizade pessoal, aqueles a quem nós pedimos, que sabe que nós não vamos desviar essas moedas que nós recebemos. Tudo que nós conseguimos, junto aos nossos amigos, tem destinação que todos os irmãos que aqui participam, que aqui se encontram presentes, que estão sempre conosco no nosso dia a dia, sabem que o que nós conseguimos é para dar. A Casa do Caminho, com nada, simplesmente ao contrário. Às vezes nós que fazemos o trabalho ainda temos que dar um pouquinho do pouco que a gente tem, que às vezes não chega a tanto, e nós somos muito contentes porque fazer o bem nos parece a melhor religião do mundo. Não é espiritismo, não é catolicismo, nem budismo, nem maometismo, nada do ismo do mundo. A melhor religião do mundo é fazer o bem. Se vivesse dentro de um tempo, seja qual for o tempo, simplesmente citando versículos, passagens de livros sagrados, sem se fazer o bem, está se perdendo o tempo. Porque quando chegarmos do outro lado da vida, a prestação de contas que nós vamos ter que, diante daqueles que vão nos cobrar, é o bem que nós tivemos coragem de fazer ou não fazer. Mas as frequências do nosso tempo, se eu participei de 200 mil reuniões espíritas, católico, protestante, ou budista ou momentanista, seja o que for, isso tudo, sem a prática do bem, não vai valer nada no mundo espiritual. Essa é a informação que, ao longo do tempo, nós vimos recebendo dos mentores realmente superiores, que sabem do nosso comprometimento diante das leis eternas. Então, nós aconselhamos sempre as criaturas que frequentam ou que não frequentam, não nos parece assim a coisa mais importante. A frequência seria muito bom porque, numa casa como essa, ou qualquer outro templo religioso, sempre se evoca a passagem de um livro que foi inspirado por um profeta, iluminado, por um ser realmente que tinha uma dimensão espiritual bem superior, e é importante a gente ouvir essas mensagens. Mas o mais importante não é só ouvir as mensagens, é fazer alguma coisa, porque nós fazemos parte de uma sociedade profundamente desigual, profundamente injusta. É preciso que nós nos lembremos que hoje, agora, nesse instante que nós nos encontramos aqui, existem 700 milhões de criaturas que no dia de hoje possivelmente não comeram. Essa é uma estatística não dada por nós, dada pelos organismos internacionais. Nós temos 700 milhões de vidas desgraçados, a população humana de 7 bilhões de fração. Então, sabe de se convir. Não existe riqueza no mundo, existe demais. Segundo o cálculo dos economistas mais brilhantes, circula pelo mundo cerca de 70 trilhões de dólares. Trilhões, não é milhões nem bilhões, não. São 70 trilhões de dólares que circulam no mundo. E com toda essa fábula, uma casa dessa todinha não caberia em dólares, em série de 100 dólares não caberia, de tão grande, teria umas 4 ou 5 ou 10 carretas para se juntar esse dinheiro todo. E nós convivemos com tanta gente rica e com tanta gente miserável sem ter o que comer, morrendo, por exemplo, como no caso da África. A maior mortalidade infantil do mundo é africana, porque não tem água tratada. Alguns países, 3 ou 4, de 37 países da África, tem 3 ou 4 que tem água tratada. A maioria, as criaturas bebem água onde o leão bebe a água, onde a hiena bebe água, os elefantes bebem a mesma água. E a mortalidade infantil é violenta por falta de água tratada. E as nossas lideranças mundiais, que gastam bilhões de dólares com armamento, agora um estado como Israel, como a Arábia Saudita, tem 30 milhões de habitantes. É um país islâmico. Está fechando um contrato agora, está comprando nos Estados Unidos agora 100 bilhões de dólares, 100 bilhões, não é bilhões não, 100 bilhões de dólares em armamento. Aí se pergunta, o que tem a Arábia Saudita com uma população de 30 milhões, numa região que antigamente era deserta, que hoje está rico porque descobriu o petróleo? Gastar 100 bilhões de dólares em armamento para brigar contra quem? Esse tamanho, um deserto miserável que não tem, fora o petróleo, não tem mais nada.
Essa é a mentalidade, lamentavelmente, do próprio século XXI. A mensagem do profeta Maomé, que eles seguem, arriscam, tem alguns senões. Por exemplo, o profeta Maomé admitiu uma guerra santa. No cristianismo, Jesus nunca admitiu guerra de natureza nenhuma, muito menos adjetivar de santo. Uma guerra não pode ser santa nunca. Mas o Estado Islâmico é filho de uma própria afirmação do profeta que as guerras em nome de Alá seriam santas. O tratamento que se dá a Deus no islamismo é de Alá. Então se pergunta, será que em pleno século XXI, cujas conquistas são extraordinárias da ciência, que nós temos hoje um celular? Olha, um celular hoje, nós temos todas as bibliotecas do mundo, todas as enciclopédias do mundo, no celular nós temos essa informação. Um aparelho que não pesa 300 gramas, eu estou vendo, 300 gramas não pesa, nós temos a informação de todas as enciclopédias do mundo. Então a tecnologia avançou demais. Mas, honestamente, a bondade no coração humano, não. A tecnologia, a ciência tem dado uma contribuição extraordinária para o bem da humanidade. Mas as riquezas extraordinárias do mundo, lamentavelmente, menos de 5% da população humana é dona, menos de 5% da população humana é dona de mais de 90% das riquezas mundiais. 90% a 95% são como nós, sem nenhum horizonte, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma riqueza. Então, meus irmãos, o espiritismo, essa casa é espírita, nós não fomos a ninguém, nós nunca convencemos ninguém a ser espírita, mas se nós pudermos convencer alguém, é de ser bons, é a gente ter Deus dentro do nosso coração, e esse Deus falar a cada instante, através das nossas atitudes, sobretudo atitudes de bondade, atitudes de fraternidade, de compreensão, atitudes de ensinamento, em que, de verdade, o nosso próprio exemplo seja o ensinamento maior. Então, a Casa do Caminho presta contas a todos que se encontram aqui, e por todos aqueles que não puderam vir à noite de hoje, por razões as mais diversas, que nós estamos muito contentes e muito felizes com a conclusão do nosso trabalho esse ano. Fizemos o que era necessário fazer, o que podíamos fazer. E temos certeza do que fizemos. Se não houve aplauso aqui, que também nós não estamos nem trabalhando à espera de um aplauso, de nada, o mundo espiritual possivelmente apoia o trabalho da Casa do Caminho de todos os seus trabalhadores. Somos muito poucos, mas todos aqui dão de si mesmos com a maior boa vontade, com o maior amor, em forma de paz, em forma de energia, em forma de verdade, de amor. Então, nós estamos muito contentes, estamos profundamente agradecidos a todos esses irmãos que colaboram conosco, todos aqueles que vêm participar conosco desse sonho de melhorar a situação do mundo e a situação da nossa terra, a situação do nosso grupo. Então, o que depender do nosso trabalho, da nossa equipe, o bem será sempre executado, porque o bem é que nos dá uma condição de alegria, de contentamento pelo dever cumprido. Nós agradecemos a todos, e a noite de hoje não é de discurso. Daqui em diante agora, daqui até 10 horas mais ou menos da noite, os irmãos e eu dei a ele um presente de $1 milhão há poucos dias, para ele tocar até o próximo outro. Então ele vai, por conta desse $1 milhão que eu fiz nessa doação, ele vai tocar até 10 horas sem ninguém pagar nada.